Olá, meu amigo, olá, minha amiga do Café com Antônio Marcos. Nós estamos em mais um episódio e hoje eu estou tendo a grata satisfação de receber aqui no estúdio Janes Alves. Seja muito Vai. bem-vinda, Janes, Obrigada, né? prazer E pelo nós hoje convite. vamos falar da importância de uma gestão que lida com a responsabilidade para com toda a estrutura de um município. Jane, que é secretária de gestão do município de Eunápolis, vai estar conversando conosco sobre a economia local, sobre o que se impulsiona com a folha de pagamento dos servidores, né? Mas antes disso, eu queria que você, olhando para a lente da verdade aqui, Janes, me dissesse Sim. quem é Janes Alves? Olá a todos. Bom, Janes é mulher, é mãe, é filha, é esposa, é uma pessoa que acredita muito nos valores da vida, tenho valores muito fortes, sou uma pessoa muito forte, sou administradora de empresas, formada pela Uninove, aí tenho uma jornada aí de estudar, porque eu me considero hoje, eu aprendi esse termo há um tempo atrás, há muito pouco tempo atrás, de estudante profissional. Então, eu tenho aí pós-graduação em gestão de cidades, gestão de pessoas duas, de treinamento e desenvolvimento, porque eu amo verdadeiramente conhecer e busco o tempo todo, né? E tô aí nessa missão, mais uma vez com o prefeito Robério, de estar à frente de uma pasta. Já estive no primeiro e no segundo mandato dele à frente do RH, que é a minha paixão, que é onde verdadeiramente eu me encontro, e agora nesse convite à frente da Secretaria de Gestão. Uninove é de São Paulo, Isso, Centro né? Universitário 9 de Julho, que N- agora virou universidade. Conheço, morei lá em São Paulo um tempo, eu conheço. Deixa eu falar uma coisa contigo. Não necessariamente você precisaria ser de São Paulo para dizer que foi formado na Uninove, mas você nos transmite de que é de São Paulo, a sua fala e tal. Você é paulistana? Eu sou paulistana, Ah, nascida no bairro do Limão, ah, criada na Casa isso. Verde, Criada na Casa Verde. vizinha do Play Center, Uhum, e tenho 22 anos de Eunápolis. Mudei para hum, cá em 2004, quando me casei. hum. Conheci meu esposo num carnaval fora de época em São Paulo, que eu já fui micareteira, hoje já a idade não Não permite mais, mais, o você joelho sabe. não permite mais, a coluna não Uhum. permite mais, mas já gostei muito também de carnaval fora de época. Muito bem, você já acabou de falar, antecipar uma pergunta que eu faria de como foi que você chegou para Eunápolis. Possivelmente por causa desse relacionamento com essa pessoa que hoje é seu esposo, né? Isso, Qual o nome isso. dele? Juraci. Juraci, né? Ele é o napolitano? Ele é de De Guaratinga. Guaratinga, Isso, mas mas mudou para Eunápolis com 8, 10 e anos de por idade. consequência você veio para cá. Isso, é Como quando é que nos você se casamos. encontrou em Eunápolis para já desde o primeiro mandato de Roberto Oliveira, você já fazer parte da estrutura de governo aqui? Na verdade, eu acho que foi as coincidências da vida, né? Eu, assim que me casei, na verdade, quando nós nos casamos, Sim. a ideia era morar em São Paulo. Hum, Mas eu já vinha no movimento de término de faculdade, eu saía nessa rotina. E para quem não é de São Paulo, eu vou explicar um pouquinho da rotina. uhum, Eu estudava no noturno, minha hum, faculdade foi presencial. Naquela época que eu me formei, não existia ensino à distância, remoto, essa hum. realidade que nós vivemos hoje. Então, eu acordava às 5 horas da manhã, saía para o trabalho às 6, chegava em casa 1 hora da manhã da faculdade, porque eu saía direto do trabalho às 18 horas, ia para a faculdade, saía da faculdade, chegava em casa e já vinha nessa rotina. E aí, após o casamento, eu falei, não, eu preciso me desconectar disso, eu preciso viver, eu preciso ter um pouco de qualidade de vida. Uhum, Para além disso, eu tenho asma desde criança, uhum. então, no período de inverno, era muito, muito remédio, muito médico, tudo muito. E aí foi quando eu falei: "Vamos morar em Eunápolis", e cheguei. E Ah, coincidentemente, eu mudei para cá em agosto, já estava na campanha e tudo mais, e fui me interagindo, conhecendo umas pessoas, ia para academia, conheci um grupo, frequentava a igreja, conheci outro grupo de pessoas. uhum. E aí no dia 1º de janeiro, quando o prefeito Robério assumiu, ele me ligou. Isso foi em 2004. 2004. No dia 1º de janeiro 2004. de 2005, ele me ligou. Inclusive, no dia que ele me ligou, eu estava embarcando para São Paulo Uhum, para ver minha mãe, minha família, que entendi. está toda lá. E ele me ligou de manhã e falou assim: "Olha, me entregaram o seu currículo, eu estou aqui no gabinete, estou precisando de uma pessoa para me assessorar. Você pode vir conversar comigo?" E eu fui, Uhum. e aí fiquei. Não fui E ver minha já mãe, e e tô agora lá. já são 22 anos de convivência com Eunápolis É, e também com com o a grupo. estrutura de governança de Eunápolis, Isso. salvo alguns períodos aonde esteve ausente o governo Roberto Oliveira, mas nesse período onde ele já foi gestão, você está acompanhando o andamento de Eunápolis. Sim. Então, nós podemos assegurar de que você não caiu de paraquedas e nem é novata
naquilo que se propôs a fazer dentro da gestão. Janes, mas vamos começar a Hum, nossa entrevista de hoje. Eu deixei bem à vontade para a gente ter uma conversa bem intimista. Para você que está me assistindo aí agora, eu não sou advogado do governo Roberto Oliveira, eu não sou advogado de Janes. Agora, a gente precisa pautar algumas situações em que a população precisa se familiarizar e, às vezes, essa familiaridade com a gestão é interrompida por conversas paralelas, por discursos que não condizem com a realidade. Hoje, o município de Eunápolis tem a sua folha de pagamento não só em dia, como antecipada, né? Uma correto. forma de pagamento que paga antecipado. É, esse mecanismo que está sendo usado até esse momento da gestão, que já são 1 ano e meio de É um ano gestão, e meio, 18 é. meses, na sua ótica, como quem está lá dentro do governo municipal, em que essa metodologia de antecipar o salário e pagar religiosamente antecipado dentro de um planejamento, o que é que favorece a economia local? Bom, eu acredito que o primeiro ponto é você dar tranquilidade aos profissionais da prefeitura. Nós, temos uma linha ampla de profissionais que vai da pessoa que cuida da limpeza pública ao médico que está dentro do hospital. E essas pessoas, por essas pessoas, passam todos os munícipes, né? Nós temos, por exemplo, na educação, 16 mil usuários que estão dentro dos nossos equipamentos todos os dias. E todas essas crianças, os munícipes, estão em contato direto com os nossos profissionais. E quando a pessoa que está ali, que está à frente, que está atendendo, que está dando uma aula ou que está recepcionando numa unidade de saúde, ela não sabe se ela vai pagar o aluguel em dia ou se ela vai ter o dinheiro para fazer o mercado dentro daquele mês, dentro do que, né, a despensa já está faltando e ela não tem Ambiente essa de previsão. incertezas, né? Então, é um ambiente de insegurança psicoemocional e financeira muito grande. E é também um ambiente adoecedor, né? Porque é muito complicado você sair todo dia para trabalhar sem saber quando você vai receber e já pensando que está faltando as coisas em casa. Nós temos pais e mães de famílias. Então, o primeiro ponto que traz para a evolução e a melhoria é essa segurança que nós estamos dando aos nossos colaboradores, para que eles tenham a certeza que antecipadamente, dentro do mês, o dinheiro vai estar na conta, para que também a gente possa estar à frente e dizer, olha, eu quero um bom atendimento, eu quero que você seja leve, eu quero que você tenha um olhar humano, eu quero que você acolha todo munícipe que chegar até você. E, para além disso, nós temos um impacto na economia. Hoje, a nossa folha de pagamento está gerando em torno de 26 milhões todos os Todos meses. os meses Todos os são meses. destinados 26 milhões dentro da economia local. Dentro da economia local. E esse dinheiro, ele é gasto no mercado, ele é gasto na farmácia, ele é gasto nas lojas, ele é gasto, né, com lazer, quando a pessoa vai no Na barzinho ou vai manicure, no na pedicure, manicure, no no cabeleireiro. cabeleireiro. Então, é um dinheiro que movimenta a economia. Movimenta o pequeno, movimenta o grande. Nós estamos ainda nessa recuperação dessa movimentação. Nós tivemos dias difíceis, dessa insegurança toda. E quando você está inseguro financeiramente, você não consome. Verdade. Você não consome, né? E a gente está nessa reconstrução, por isso que é importante, e nós estamos trabalhando com a FIM, com a Secretaria de Gestão, todas as secretarias, e principalmente a gestão de pessoas do RH, para cumprir essa determinação, né, do gestor municipal. Ele disse, eu quero que seja pago dentro do mês. E nós tivemos que Isso fazer... já é Agora, ô Janes, Sim, uma conversa com o Antônio Marcos sem um café, por favor. você me chega só essa xícara para cá um instante. Ó, Oi, que se susto. assustou? Olha, a conversa com o Antônio Marcos tem que ter sempre um Obrigada, bom café. obrigada. Você que está me acompanhando agora sabe que as nossas entrevistas regadas a esse bom café, saem muitas verdades aqui, né? Uhum, E uma das verdades que a gente tem que dizer é o seguinte: quando um município não age com responsabilidade, com o crédito que é dado dentro da cidade, na engrenagem da economia, sofre todo mundo, sofre todo mundo, porque aqui nós estamos pontuando que são 26 milhões de reais. Prêmio de loteria. Para você que está me assistindo aí agora, é um prêmio de loteria que são colocados na economia de Anápolis
todos os meses. Isso durante o ano são mais de 300 milhões? Mais de 300 milhões. E que movimenta todo o comércio, que dá, sabe, essa segurança para que a pessoa possa empreender, para que a pessoa possa renovar o seu estoque, para que as pessoas tenham qualidade de vida. É material escolar, é tudo, movimenta todas as áreas da economia. Nós não podemos negar hoje que o município ainda é o maior empregador dentro da nossa realidade local. Nós temos aí grandes empresas, mas nós temos no município hoje mais de 4.200 colaboradores. Agora, deixa eu te De falar uma todos os coisa. segmentos. Temos a questão da data, né? Que é o fiel depositário de tudo isso que você está falando, né? Agora é a data. A data, se a gente considerar que o município paga, por exemplo, antecipado no dia 28, vamos colocar aqui, eu soube, nós estamos aqui, inclusive, eu quero fazer registro aqui, de Jô, acompanhada da Isa, Isa, né? Tá a Isa e a Jô aqui, que são pessoas que lidam lá com a comunicação e pode realmente considerar conosco aqui a veracidade do que a gente está falando. E entenda só uma coisa: esse movimento desses recursos dentro de Eunápolis cria uma coisa que a gente chama de o terceiro emprego. Por exemplo, o cara joga o dinheiro na rua, através da regularidade do pagamento e a certeza que é confiança, né? Ou seja, quem vende confia que vai receber. confia que vai Aí, se receber. o camarada disser, não, rapaz, o salário atrasou, não tem argumento. Não existe Exatamente. argumento para dizer assim, ó, não houve isso, então você deve, né, você está faltando com a verdade, você está tendo um desvio de conduta aqui, você não está dizendo a verdade. Então, é o que nós chamamos aqui nós chamamos aqui o quê? De confiança. O grau de confiança de Eunápolis hoje com relação aos recursos que são empregados pelo ente público, eles chegam em 100%. 100%. Ah, Você me lembrou de uma história. Logo na minha primeira passagem, em 2005, no segundo ano do governo Robério, eu fui para o RH. E eu lembro que assim que eu comecei no RH, uma coisa me surpreendeu. Era muito comum eu receber ligação dos lojistas me perguntando se o pagamento tinha saído. O pagamento saiu? O pagamento está atrasado? Porque vinha-se de um histórico de atrasar 30, 60, 90 dias. E algumas pessoas começaram a se valer desse histórico pretérito para dizer, olha, eu não te paguei porque a prefeitura não não pagou. pagou ainda, Eu não te paguei porque a prefeitura né? não pagou. A prefeitura está O atrasada. velho argumento, né? Exatamente. Então, assim, esse foi até um dos fatores que fez com que o gestor à época colocasse ali todo mês, dentro do mês, dia 30, para a gente tirar essa imagem ruim que havia em relação ao município, né? Que o município era um ruim pagador, um mau pagador dos seus colaboradores. E eu lembro, você falando, eu me lembrei disso, que era muito comum. Assim, dava o final do mês, eu começava, meu celular tocava, e os lojistas ligando, perguntando, vai pagar, não vai pagar, está atrasado, não está atrasado? Era prática comum mesmo. Hoje não acontece mais. Pronto. Você hoje você assume você está secretária de gestão do município de Eunápolis desde o primeiro dia da atual gestão, 1 ano e meio de gestão. Nós temos dito aqui que esse salário antecipado favorece para a gente poder pôr etapas aqui. São aproximadamente 9 dias de antecipação, já que o empregador tem até o quinto dia útil, eu acho que é o quinto dia útil, Quinto né? dia útil Para ainda. poder pagar o seu servidor, o seu funcionário, o seu colaborador, digamos assim, né? Se você antecipa para 27 do mês o que poderia ser pago até o quinto dia útil, nós temos aí uma antecipação que gira em torno de 8 dias. De Exatamente. 8 dias, que é o garantidor que você falou aqui agora, dessa margem da positividade da data fixa. Janes, Sim. agora eu tenho uma outra situação que eu quero colocar com você aqui, que é a questão de festa, né? O pessoal critica muito. Ah, Pedrão, vai gastar com o Pedrão. Seria um argumento esse, assim, vai gastar com o Pedrão porque não paga o pessoal na data certa. Vai gastar com o Pedrão porque não paga em dia. Esse argumento não tem. Não, esse argumento não Não tem. tem. Mas o Esse que é que o argumento não tem. município ganha com um evento como o Pedrão? Um São João nos bairros, né? O que é que pode ser, que a gente pode colocar aqui agora, porque você, como gestão, você conhece bem como é que está a estrutura organizacional do município, Pronto. né? Você, na sua pasta, só para mim poder bem segurar isso aqui, na sua pasta você, por exemplo, tem controle das licitações. Não tenho. Não tem? Não tenho. Eh,
Na estrutura organizacional de hoje, a licitação está vinculada à Secretaria de Finanças. Nós estamos num processo de mudança, né? Hum. Inclusive, já está protocolado na Câmara nova estrutura organizacional, que aí sim, Vem na para a nova, vem gestão. para a É o que gestão. seria mais Isso, o estaria mais dentro indicado é. Agora, nesse momento, está na Secretaria de de Finanças, mas a finanças. gente acompanha de perto, Tem né? acompanhado de Tem perto. acompanhado Me de diz uma perto. coisa, a estrutura de Eunápolis hoje, com o Pedrão acontecendo, eu posso assegurar para quem está assistindo o Café com Antônio Marcos aqui agora, de que o Eunapolitano, de alguma forma, sai ganhando com um evento como esse? Com toda certeza. O ano passado, o Eunápolis, ele participou do movimento do Sebrae, que é Município Empreendedor. Hum. E nós participamos justamente com o Pedrão. Nós cadastramos o Pedrão e fizemos todos os levantamentos junto com o CDL, com a rede hoteleira, com os postos de gasolina, com os lojistas. Encaminhamos esses dados para o Sebrae e agora nós já estamos novamente com essa pesquisa para esse tipo de levantamento, para a gente ir acompanhando ano a ano o impacto financeiro que o Pedrão traz Que e reverbera na economia, porque foram hotéis lotados, os postos de gasolina, aumentou muito o A rede hoteleira consumo, enche nesse período? enche nesse período. Nós tivemos também um aumento de Airbnb nesse período, que é É uma coisa mesmo? nova para a É, cidade. porque normalmente cidades turísticas que gozam do privilégio de Airbnb. Exatamente, Então, É. assim, os mercados todos tiveram um aumento, um acréscimo, porque Lojistas, recebem, né, os parentes, os lojistas, maquiadores, cabeleireiros, prestadores de serviço, manicures, né? prestador de serviço como um todo. Então, a gente, assim, eu não trouxe esses dados agora, mas nós fizemos esse levantamento para o Sebrae, mostramos junto com toda essa rede, né, que eu citei aqui, e já estamos, já agora, no andamento das festas, pessoas acompanhando o São João do Pequi, pessoas acompanhando o São João no Juca Rosa, entrevistando os barraqueiros, para a gente coletar esses dados. Já estamos nessa coleta e construir esse histórico de dados, que é um dos nossos gargalos, e a gente fazer essa mensuração. Nós precisamos mensurar para entender o que deu certo e o que pode ser melhorado. Então, nesse caso, vocês têm feito um acompanhamento Sim, estamos e fazendo esses dados vocês vão ter um um diagnóstico diagnóstico. do que foi positivo, do que pode melhorar mais Mais ainda ainda. nessa estrutura que é feita, né? Agora me diz uma coisa, o barraqueiro, por exemplo, camarada às vezes está ali e chega lá com a sua água mineral, com o seu refrigerante, com a sua bebida, com os seus quitutes. O município, de alguma forma, ele interfere nesse processo? Ele ajuda, ele favorece O alguma coisa? o município faz uma seleção, né, faz Ah, um edital público, inclusive a Secretaria de Serviço Público, no momento, está com esse edital aí em andamento, seleciona as pessoas que vão trabalhar, a Secretaria de Saúde, através da Vigilância Sanitária, faz o treinamento, faz o acompanhamento, durante a festa também. Os fiscais estão ali acompanhando, tanto de serviços públicos quanto da Vigilância Sanitária, para garantir que o a alimento engrenagem que seja um funciona para... alimento saudável, que a pessoa realmente Exatamente. seja cuidada durante a festa, né? Então, é uma festa, é um evento que mobiliza todos os setores da prefeitura, todas as secretarias estão ali. Nós temos ação social, com os seus estándares, né, de violência contra a mulher, violência contra a criança, Muito que vão ali importante isso aí. informando, que vão protegendo, o conselho tutelar que vai para a festa. Esse ano, a gente está com a previsão de vir uma carreta do Estado também, ofertando alguns serviços de saúde. Então, o Pedrão hoje, ele é um evento praticamente estadual. Ele tem um olhar que todo o estado da Bahia olha. Com as divulgações, também nós já temos turistas de outros estados. E eu entendo e penso que é uma festa que agora virou, né, patrimônio cultural, ela Exatamente, vai ia se citar isso aqui. consolidar. E é importante que o município tenha outros viés econômicos, né? Nós somos uma cidade pulsante, que tem um comércio muito forte, que tem uma agricultura muito forte, que tem aí a rede industrial se fortalecendo com a Naturaves, com a Veracel, com as pessoas que atendem essas empresas, com outros grupos chegando, mas também nós temos um potencial turístico, que pode ser através do Pedrão, que pode ser através de um turismo ecológico. Nós precisamos fomentar
implementar isso. Inclusive, estamos aí na perspectiva de entrar no mapa do turismo a partir do ano que vem, desenvolver o mapa do turismo, entrar no mapa do turismo. Nós estamos na Costa do Descobrimento, que é uma costa muito importante para o nosso Brasil. O Brasil Muito bem. começou aqui e nós precisamos ampliar, né, a nossa visão Essas e ideias. melhorar a nossa economia como um todo. Nós estamos conversando com Janes Alves, secretária de Gestão do município de Eunápolis, sobre a engrenagem da economia local e fatores que mudam a realidade do lugar. A exemplo de pagamentos em dia, que faz impulsionar a economia, e confiança no dinheiro que vem do ente público para ser despejado na economia local, e de eventos, a exemplo do Pedão, que aquece a economia. Daqui a pouquinho a gente volta no segundo bloco. Muito bem, nós estamos com Janes Alves aqui hoje numa conversa muito informativa, né? Sanando muitas dúvidas Gostosa. e falando principalmente da importância de uma gestão coesa, responsável e que acredita no seu papel de organização, principalmente do lado financeiro, para movimentar a economia, enriquecer e irrigar o comércio local, trazendo um programa de pagamentos dos servidores em datas coerentes e em épocas de festa. Ô, Janes, Eunápolis tem o que festejar para fazer um feijão, um Pedrão, melhor dizendo? Eu penso que sim, nós temos muitas coisas a festejar. Eu penso que a casa está sendo organizada, né? Nós assumimos aí uma cidade com várias dificuldades, vários obstáculos a serem superados. Nós ainda não superamos todos, mas nós avançamos muito. Em relação à minha pasta pessoal, desde o primeiro ano, nós apoiamos os nossos colaboradores, os nossos servidores. O ano passado, o prefeito Roberto deu 13,25% de aumento para todos, Ao quadro né? geral? Ao quadro geral. Respeitou o piso do magistério, que era algo também que vinha aí com uma certa dificuldade. Esse ano, novamente, piso do magistério ok, piso dos agentes comunitários e de endemias ok, mais 8% de aumento para para o quadro geral. Hoje foi já aprovado na Câmara 8% de aumento para a Guarda Municipal. Então, assim, nós estamos olhando para os nossos colaboradores. Nós sabemos, é claro, que o salário é um impulso muito importante, o reconhecimento financeiro, a valorização, mas também estamos com outras vertentes de melhoria de métodos, de processos, trocamos todos os nossos sistemas, informatizamos, sabe, quase 90% da prefeitura. Esse olhar com relação à Sim, parte tecnológica? Sim, nós estamos com esse olhar, nós temos com um convênio através do IFBA. O IFBA participou de um edital estadual, o IFBA, UNEB, as universidades locais, e o IFBA ganhou esse edital para implantar o SEI no município de Eunápolis. Nós já estávamos nessa tratativa com o governo do estado, que o SEI é um processo de protocolo, onde todos os munícipes vão poder acompanhar os seus processos da entrada via digitalmente, acompanhar os seus processos digitalmente. Nós vamos nos falar entre todas as secretarias, todos os setores via esse sistema. Integrado. E agora, integrado. E o IFBA agora que vai conduzir a implantação local, que vai dar os treinamentos, que vai dar o suporte, porque ele ganhou esse edital. Junto com esse edital, o IFBA também tem o compromisso de entregar um produto tecnológico, que a princípio seria um sistema para os agentes de endemias, mas nós temos aí um programador no nosso quadro e esse programador já desenvolveu o sistema. Então, quando começou a transcorrer o processo do IFBA, quando finalizou, o nosso sistema interno já estava pronto, já está testado, os agentes já estão usando, estão adorando o sucesso, graças a Deus. E aí, numa outra conversa com o IFBA, o que eu pedi a eles? Que eles criem uma IA, uma inteligência artificial para melhorar os nossos fluxos de processo de licitação e compras. Hoje estamos numa outra realidade, né? O município, através da secretária Patrícia e do compromisso com o prefeito Roberto, estão honrando ali as despesas, estão honrando todos os fornecedores, porque a gente sabe que isso é importante para o crescimento da nossa sociedade e da nossa cidade como um todo. Então, aproveito aqui e faço esse apelo. Quando nós abrimos os processos licitatórios, por favor, participem. Hoje a licitação é via pregão, então vem gente do Brasil todo
participem, venham, abracem a causa, abracem, sabe, o município que vocês escolheram viver, empreender. Vamos melhorar a nossa cidade como um todo. É o nosso papel, quanto gestão, quanto prefeitura, mas também dos empresários, também dos munícipes. Uma cidade melhor, ela depende do empenho de todo mundo, né? Ô, Todo mundo É junto. interessante você falar isso aí, porque às vezes a gente ouve há pessoas que sentam em cima da verdade para criticar, Uhum. né? A crítica ela é bem-vinda, porque quem entra na vida pública sabe que ele está passivo de ser criticado. Até porque quando se fala público, né, a ideia que se presume ter é de que todos que estão nessa engrenagem daquilo que é público são passivos das críticas, por se tratar de uma coisa onde o ente está ali para poder ser representado por uma figura de gestão, né? E essa figura de gestão ela tem que corresponder com a necessidade da população. Agora, a gente tem que ter coerência, tem que ter coerência. A Praça de Eunápolis, ela deve atender o município com itens de primeira necessidade, de consumo, enfim, com serviço. Ela foi o farol, que foi o farol do desenvolvimento. Teixeira é o que é, Porto Seguro tornou-se o que se tornou e precisou de Eunápolis para ser essa mola mestra do crescimento de desenvolvimento regional. Exatamente. Isso é fato e eu conheço a história e sei muito bem disso, né? A exemplo de Eunápolis ser chamada de 64 em idos anos, né, pela sua localização geográfica privilegiada naquele primeiro momento para dar origem a essa região que nós temos aqui hoje. A importância de Eunápolis também na agricultura, eu estive entrevistando num podcast aqui o empresário que lida com várias culturas, a exemplo da pimenta do reino, e também do cacau e do café. Então, Eunápolis ela é uma engrenagem econômica muito grande. Mas em torno de tudo isso, em torno de um comércio pujante, de ruas lotadas de lojas, de bairros que parecem até cidade, a exemplo do Pequi, nós temos um ente público que, se ele não for à altura do desenvolvimento do tamanho da cidade, tudo se derrete, como cera ao Exatamente. sol, entendeu? E como vela de parafina de quinta, se não tiver um município com coesão. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui, Janes, e queria que você me respondesse com Hum. sinceridade. A gestão atual, o governo Roberto Oliveira, celebrado no seu quarto mandato. Você me disse que tem acompanhado o primeiro, o segundo e agora no quarto mandato. Se fosse ruim, não tinha chegado ao quarto mandato. O povo já tinha despedido Penso do eu. primeiro, do segundo, né? Exatamente. É, O seu olhar como quem está numa pasta tão estratégica como a gestão, né? Uhum. Esse novo período de Roberto Oliveira se difere dos outros? É semelhante aos outros? Qual é a sua perspectiva com relação a isso? O governo de Roberto hoje é muito parecido com os outros governos? Está diferente um pouco? Qual é a visão que você tem desse governo Roberto Oliveira, entendeu? Ou é igual vinho, quanto mais velho, melhor? Olha, eu vejo que está um pouco diferente, apesar das lutas e batalhas serem as mesmas, né? Assim, com aspectos difíceis e diferentes. Nós tivemos ali no primeiro mandato, Robério, né, com aquela disputa judicial, se mantendo ali no governo. E aí a gente entra agora no terceiro mandato com essa dificuldade de uma cidade sem credibilidade, os funcionários descredibilizados, o comércio descredibilizado, os munícipes descredibilizados. Então, de novo, com cada um com a sua, né, realidade de momentos diferentes. De novo, a gente está ali naquele processo de recuperar a Só observar uma coisa confiança. aqui, no quarto mandato agora. Desculpa, No no quarto quarto mandato. mandato, De recuperar a confiança, né? Perdida nos últimos quatro passados agora. Perdida. E que quando veio no primeiro mandato também era aquela insegurança. Fica prefeito ou não fica prefeito? Então, foi 4 anos a gente De trabalhando desafios. de manter a confiança, de manter o governo. E a gente começa agora de novo, lógico, né? Cada um dentro, né, da sua realidade, mas de novo reconstruindo a confiança. A sorte é que você disse, o Roberto tem um histórico, o Roberto não caiu de paraquedas, o Roberto já está no seu quarto mandato, e as pessoas sabem que ele é uma pessoa de ação, ele é uma pessoa de resolver. E eu tenho muito, assim, uma visão de que nós somos pessoas de organizar.
De novo, quando ele me convidou, eu falei, meu Deus, prefeito, eu não aguento mais. Pegar tudo destruído e organizar, deixar bonito e sair. Né? Foi assim nos 2 anos dele, eu lembro. Os dois mandatos. Nos 2 mandatos, eu lembro, Antônio, que quando eu cheguei, em 2004, que eu me casei, eu saí de São Paulo e vim para cá, a cidade não tinha asfalto, a cidade estava sem coleta de lixo, Lembro a bem cidade disso. estava cheia de urubus. O Quando lixão era no meio da rua. O lixão era no Quando meio eu da olhava rua. para aqueles urubus, aquelas coisas, e um calor que eu não estava acostumada. Então, assim, eu só chorava. Eu só chorava. Falava, meu Deus, era poeira, pó, minha rinite atacou, minha bronquite atacava, minha asma atacava. Um calor que eu derretia, longe da minha mãe, longe de tudo. Meu marido viajando a trabalho, e eu sozinha só chorava. Entendo. E no dia 31 de dezembro de 2011, que foi o último dia do mandato de Robério, 2011. Eu parei no trevo ali da cidade e eu olhei e falei, meu Deus, Robério pegou um vilarejo, 31 de dezembro de 2012. 2012. O outro governo Isso, começou em 13, foi. 2012. Uhum. E eu falei, ele pegou um vilarejo e está entregando uma cidade. Tinha um trevo, tinha iluminação, tinha asfalto, tinha vida pulsando, sabe? Tinha progresso. E aí eu olhei para aquilo e falei, eu fiz parte disso. Ele mudou a estética da Ele cidade, né? mudou a Porque o Nápoles cidade. começou a acreditar em si mesmo. Em si mesma. Foi. O Nápoles tem cara de cidade graças a esse olhar dessa pessoa, a sua disposição de enfrentar barreiras, de enfrentar obstáculos e de vencer, de matar um leão por dia todos os dias, que hoje em dia essa fala ecologicamente não é mais correta, mas, sabe, de enfrentar todas as batalhas e não fugir dela. E essa jornada de recomeçar com ele agora no 4º mandato é sobre isso. É sobre de reconhecer a pessoa que ele é, de reconhecer a pessoa que é a nossa primeira-dama, que também é muito ativa, que também tem um olhar amoroso, carinhoso, que gosta de fazer a diferença, e de falar, sabe, eles vão fazer história e eu vou ficar fora desse bonde, porque ele fez história. E eu olhei para a cidade e falei, poxa, eu fiz parte disso. Eu estou saindo aqui de Eunápolis, mas eu deixei o meu tijolinho, eu construí, eu ajudei a colaborar, assim como todos os outros que passaram por ali, que foram muitas pessoas boas que construíram e todos os munícipes juntos que acreditaram. E é esse acreditar que deu essa votação agora de novo para ele, para dizer, olha, de novo a gente precisa que você vá e organize. E eu falo isso muito com o meu time, com a minha equipe. Falei, gente, olha só, o que nós precisamos é entregar tudo isso muito melhor do que a gente pegou. Então a gente tem que organizar, criar fluxos, criar processos, trazer inteligência artificial, trazer tecnologia, sabe? Fazer agora nós estamos... Robério vem para resolver. Ele vem para resolver. É da natureza dele, ele é resolutivo. Vem para resolver. Se não fosse para isso, eu acho que ele não viria. Ele não viria. Ele é muito resolutivo. É assim que eu vejo o nosso prefeito. Aquela pessoa que chega para resolver. Então, essas sabe? transformações que ocorrem é justamente a cara dele, não é natural. Ela vem porque é o processo que ele pede que aconteça. Exatamente. A antecipação do salário é um pedido pessoal do prefeito? Pessoal dele, pessoal. E aí da gente se não cumprir. Ele, sabe, ele tem esse compromisso, ele reuniu com todos os sindicatos, ele assumiu esse compromisso com todos os sindicatos e faz a gente honrar. E a gente honra com muito orgulho, sabe, com muito amor. Em 2005, ele começou um evento aqui que se perpetua até agora, primeiro ano de gestão dele, que é uma valoração do pessoal da limpeza, né? Do pessoal da limpeza pública. Os garis. Aquilo é jogo de cena ou aquilo é Robério de verdade? Aquilo é Robério de verdade. E esse olhar dele, com esse grupo em específico, fez com que a gente mudasse o nosso olhar. Então, eu penso que hoje todo o governo olha para esse grupo com muito amor, com muito carinho. A gente olha com muito respeito. Tanto que a Festa dos Garis é uma mega festa todos os anos. Hoje entrou no calendário municipal. Exatamente. Mas tem gente, Janes, que acha que aquilo ali é porque é política. Não, não é. Aquilo é amor puro. Tanto dele... No ano que não tem eleição, acontece também a Festa do Gari? Todos os anos acontece. O ano passado não teve eleição e aconteceu. O ano passado aconteceu. Também no mês de maio. Então, todos os anos acontece. Aconteceu esse ano, vai acontecer o ano que vem, vai acontecer no próximo. Agora, esse ano foi uma big festa. Teve distribuição de bicicleta. Parece que teve até a bicicleta elétrica, uma coisa assim. Teve. Foi a doação aí de um empresário. Esse ano a gente... Existe a parceria? Sim. Você quer dizer que os empresários acreditam no prefeito para poder distribuir esses brindes também lá? Muitos empresários doaram, muitos empresários. Então, quer dizer que é uma coisa que não é um patrocínio
só público, as pessoas confiam no evento e Não, depositam não, também sua confiança lá, exatamente. no Olha, empresariado. os secretários doam, os colaboradores doam, o meu RH doou, a Hum. contabilidade doou, todos os Uma funcionários, e engrenagem existe uma para poder engrenagem por realizar a trás festa. disso para que fique uma festa bonita, para que Entendi, a gente possa, nesse momento, entendi. acolher essas pessoas e demonstrar nossa gratidão por tudo que eles fazem por nós o ano todo. Sabe, se a gente vive uma questão de saúde pública adequada, é porque eles estão ali. Eles vão coletar a sujeira que nós fazemos, o lixo que nós produzimos. Entendi. E isso é saúde pública. E nós temos que olhar para essas pessoas e, sabe, nesse momento, dizer, olha, muito obrigada. Nós estamos sendo gratos por tudo que vocês contribuem para a minha vida, para a vida da minha família, do meu marido, da minha filha, dos meus vizinhos, da sociedade onde eu vivo. Aquele Robério que vai para as ruas, que sai lá correndo na frente da máquina, né, Jô? Que sai lá abraçando um, abraçando o outro. É Robério mesmo É aquele ali? Robério. Ele é daquele jeito Ele é mesmo? daquele jeito. Aquele é Robério. Esse, Roberto é essa será que pessoa isso que gosta de justifica gente. esse relacionamento dele cristalizado com pessoas aí que Sim. garantiram esse quarto mandato? É isso que trouxe ele para o quarto mandato. É essa postura, esse posicionamento dele que me faz estar aqui de novo e que fez tantos outros colegas aceitar estar com ele de novo. É muito mais pela pessoa dele, por sonhar o sonho dele, porque ele sonha e contagia a gente. Então a gente vem para ajudar ele a realizar o sonho dele, porque a gente sonha junto com ele. Esse é o Roberto. É o napolitano raiz. Exatamente. Eu trouxe você aqui, Jane, para a gente conversar sobre a economia local, tratar das coisas que dizem respeito. Eu acredito que nenhum comerciante de Eunápolis hoje deve estar insatisfeito com a gestão Roberto Oliveira. Uma gestão que deposita 27 milhões, 26 milhões? 26 milhões. 26 milhões de reais em dia e de forma antecipada para pagar todos os servidores das pastas do município, de forma que esse recurso flua como um rio dentro da economia local. Pontuo aqui, eu não tenho mais necessidade de jogar confete para político nenhum, nem também de enfeitar caminho de ninguém, até porque ele não precisa disso. Precisa de mim para poder dizer aqui que ele faz ou deixa de fazer. E se eu dissesse contra ou a favor, muita pouca diferença ia fazer, porque o olhar das pessoas é que garante o mandato de um político. Exatamente. O olhar e o voto. Olhar e o voto, né? Então, o que acontece? É o olhar das pessoas que vai dizer se o político merece ou não ser reconduzido a um cargo e permanecer nele. Entende? Crítica ela só é válida quando tem fundamento. Quando ela não se fundamenta, ela é simplesmente a folha de papel sobre as águas, vai descendo até o dia que se dissolve e morre por ela própria. Mas nós vamos agora a um rápido intervalo, vamos voltar daqui a pouquinho para o terceiro bloco. Ok. A conversa tá boa, né? Tô gostando. Né? Conversa, o cafezinho, falando sobre a economia local e esse olhar que nós temos agora de quem faz acontecer como gestor municipal. Daqui a pouquinho. Meu amigo, minha amiga, voltamos novamente ao Café com Antônio Marcos. Hoje está com Janes Alves aqui, falando conosco, num momento muito importante, numa situação muito importante, que é o abastecimento da economia local, a importância de um município da envergadura e do tamanho de Eunápolis, né? Um município que também tem grandes empresas, que tem uma área rural, embora não tão extensa, mas muito produtiva, com culturas de lavouras aí que são enriquecedoras, exemplo do café, do cacau, da pimenta do reino, do mamão, Eunápolis, e da pecuária, né? Sem ignorar a pecuária, né? E nós temos essa riqueza aqui. Aí as indústrias, como exemplo da Veracel, temos também aqui em Eunápolis o comércio pujante, grande, poderoso, com marcas de fora, empresas de grande nome e renome nacional. E também o comerciante local, atacadistas, né? Grandes, 3 ou 4 grandes atacadistas aqui na cidade, concessionárias de veículos das diversas marcas. Eunápolis é, de fato, uma cidade riquíssima e poderosa. E precisa de um olhar do ente público que atenda e considere esse crescimento que Eunápolis tem e a importância que ela ocupa no estado da Bahia e sua geografia. Eunápolis é bem localizada. Agora, no bloco passado, eu disse que o extremo sul baiano deve muito a Eunápolis, que foi uma das cidades que mais deu importância a essa região. Evidentemente, os anos passam e as realidades vão mudando, mas quiçá Porto Seguro
né, sabe disso, que nós entendemos que ela reconheça a importância de Eunápolis, e isso todo Porto Segurense sabe disso, porque boa parte dos nativos de Porto Seguro um dia foram de Eunápolis. A gente sabe muito que muitas famílias que lá hoje estão Exatamente, são eunapolitanos que saíram daqui para poder viver em Porto Seguro. Janes, sim. você, como dito aqui, secretária de gestão, acompanha Roberto desde o primeiro mandato dele, melhor que ninguém, né, para falar da gestão, porque quando você traz um prefeito, né, é advogar a causa própria. Quando você traz um secretário, embora esteja na pasta, mas há uma sensibilidade de um olhar de quem está de fora vendo quem está fazendo gestão. Houve um reclame muito grande mesmo com relação ao transporte coletivo aqui, o transporte urbano. Você não é secretário de transporte, mas como nós estamos falando de conquistas, né, do transporte coletivo aqui em Eunápolis, que foi muito enxovalhado e tal. Hoje, Eunápolis tem uma empresa de ônibus aí, né, ônibus com ar-condicionado e tudo. Você citou agora há pouco esse olhar do eu napolitano raiz, que é Robério, embora não nascido aqui, mas já radicado aqui. Esse compromisso dele com a municipalidade gera situações como essa da empresa de ônibus hoje, com ar-condicionado, com Wi-Fi, com tudo? Com certeza. Roberto é um homem de bom gosto, ele é um homem que gosta de coisas boas e ele gosta que a cidade todos tenham isso. Então, quando a gente começou a tratar desse assunto, né, da nova licitação, da nova concessão do transporte coletivo urbano, ele já colocou, olha, eu quero que tenha Wi-Fi, eu quero que tenha carregador de celular, eu quero que tenha ar-condicionado, eu quero que tenha mais qualidade, eu quero... Então, assim, ele é uma pessoa que olha para fora, né? Eu acho que uma das principais características e importâncias de Roberto é justamente essa. Ele olha para fora, né? Ele não é aquela pessoa que governa olhando para o mundo que ele está inserido. Sei. Não, o mundo dele é muito amplo, o mundo dele é macro, ele olha para todos os lugares. E o que está acontecendo de melhor lá, ele quer trazer para cá. Claro Entendi. que a gente não faz tudo o que a gente quer. A gente tem Exatamente. limitações. Mas dentro das limitações de uma gestão, de um governo, de um orçamento, ele vai melhorando. Então, dá para fazer? Dá para fazer. Então, vamos trazer. Vamos trazer um ônibus, vamos ter mais rotas, com mais horários, vamos ter com ar-condicionado, vamos que carregue o celular da pessoa que sai para trabalhar, esqueceu, coloca ali no Tem até trajeto. carregador, né? Tem, Não? alguns têm. É sério Então, isso? assim, Ah. esse olhar, é esse homem, sabe? Que olha para fora e fala, não, se lá fora está acontecendo, por que eu não posso ter? Por que o cidadão, o meu eleitor, quem não é o meu eleitor, mas que é dessa cidade, por que ele não pode ter essa melhoria? Nós precisamos verdadeiramente entender que todo mundo merece o melhor. Né? Eu Verdade. sempre falo que não tem como eu ter uma vida boa, eu me sentir segura, eu me sentir... Se o meu vizinho não tem, se a minha cidade não tem, eu não sou napolitana, mas eu me considero uma pessoa bairrista. O que quer dizer isso? Quer dizer que, se eu vou comprar, eu compro em Eunápolis. Uhum. Se eu vou gastar, eu gasto em Eunápolis. Gasta Então, aqui. se eu vou comprar uma roupa, é em Eunápolis. Eu não compro Shopee, eu não compro esses sites, eu compro em Consome Eunápolis. aqui. Eu consumo aqui. Certo. Por quê? Porque é aqui que eu moro, é aqui que eu ganho o meu salário, que é aqui que eu ganho o meu ganha-pão, entendeu? Então, eu preciso fomentar a minha cidade, eu preciso fazer com que a cidade verdadeiramente seja uma cidade que a minha filha queira morar, que ela queira ter os meus netos. Eu só tenho uma filha que hoje está morando em São Paulo fazendo cursinho, mas eu quero que um dia ela volte, porque é aqui que eu e o pai escolhemos viver. E para isso eu preciso construir essa jornada. Entendi. Então não adianta eu morar nessa cidade, ganhar o meu dinheiro aqui e ficar nos sites compro, ou viajo e compro. Ou viajando, Claro, claro. se eu viajo, eu vou comprar alguma Claro, coisa, é. sim. Mas eu não espero viajar para comprar. Eu sou Claro. consumidora da cidade, eu sou bairrista, eu trabalho e me envolvo com a economia local. E esse é o nosso prefeito. Ele Entendi. também tem esse olhar de vamos crescer, vamos melhorar, vamos investir. Janes, você está desde a primeira gestão aqui, inclusive agora ele adquiriu recentemente uma Uma usina usina de asfalto, né? Ele é conhecido como o prefeito do asfalto. É o camarada que conseguiu tirar Eunápolis de um déficit histórico com relação à pavimentação urbana e trouxe para Eunápolis a realidade de se pisar fora da lama,
né? Me recordo, eu sou dos anos 80 aqui em Eunápolis, desde 88 eu venho para Eunápolis e moro aqui em Eunápolis. Idos, né? Claro, depois viajei, fui morar em São Paulo um tempo, depois fui assessorar prefeito em outros municípios e tive que me ausentar de Eunápolis. Uhum. Mas há duas Eunápolis, eu disse isso, e não estou falando isso aqui pela questão política, não. Viu? Roberto hoje está prefeito, amanhã pode não estar. Exatamente. Mas existe um Eunápolis que era antes e Eunápolis que é depois. Uhum. Isso aí é fato. Entender isso e aceitar isso ou não, eu acredito que é o direito de cada um. Agora, a verdade por si só é probatória, né? Eunápolis, que tinha, a cada metro que você andava, tinha um risco de cair, Uhum. né? Era muita lama, muita coisa, muita rua destruída. E hoje você vê que depois dessa Eunápolis que veio sendo pavimentada, asfaltada, melhorando a qualidade de vida, a saúde pública das pessoas, chega agora, o prefeito consegue uma usina de asfalto, né? Mais uma conquista para o município. Você, acompanhando desde lá até aqui, eu acredito que ninguém para corroborar tanto com uma conversa como essa de que você. Como é que você vê esse boom, essa evolução de Eunápolis de 2005 para hoje, 2026, passando por 2 períodos onde ele não era prefeito? Olha, eu vejo verdadeiramente como uma transformação. Foi aquilo que eu falei há uns minutos atrás. Eunápolis saiu de um vilarejo e hoje é uma cidade, né? Já no segundo mandato de Roberto, quando ele entregou a cidade para o seu sucessor, Eunápolis era uma cidade. Eunápolis pulsava diferente, Eunápolis respirava diferente. Os eunapolitanos tinham orgulho de estar em Eunápolis, de reformar suas casas, porque antigamente, como você falou, antes do asfalto, a casa da pessoa, a fachada era horrorosa, porque era toda respingada de lama, não adiantava pintar, não adiantava cuidar, não adiantava. E hoje você passa, você olha nas ruas as transformações. As casas estão mais cuidadas, estão pintadas, as fachadas estão diferentes. Por quê? Porque o asfalto chegou ali. Porque a pessoa hoje tem vontade de reformar sua casa e de viver num lugar melhor, porque antes aquilo até desmotivava. Então eu vejo durante todas essas construções de todos esses anos da emancipação para cá, eu vejo que Eunápolis é uma jovem senhora, só tem 38 anos, Tá na flor da está idade, na né? flor da Na idade. beleza da vida, Exatamente. Ela tem Eunápolis. muita coisa, uma jornada linda pela frente, uma jornada maravilhosa, mas que, para que a gente possa verdadeiramente colher bons frutos dessa jornada, nós precisamos olhar para todo mundo que passou e honrar as pessoas que passaram, né? A gente pode até, e tem muitas pessoas que não gostam do Robério como pessoa ou como gestor, e está tudo bem, faz parte. Eu não gosto das pessoas. Faz parte do Eu não show. gosto de todo mundo, muitas pessoas não gostam de mim e está tudo certo. Mas, para além disso, nós precisamos ter honra daqueles que nos antecederam, daqueles que se dedicaram, daqueles que contribuíram, daqueles que colocaram o seu tijolinho, né? Porque se Uhum. não fossem essas pessoas, Eunápolis não estaria no grau que está hoje. Eunápolis não seria essa jovem senhora que é hoje, Com né? certeza não. Então, nós precisamos honrar essas pessoas. E a você que está aí, que tem as suas críticas em relação à gestão, em relação ao Roberto, está tudo bem. Faz parte do jogo, como já foi dito aqui. Mas a gente não pode apagar a história, né? Robério tem história de se dedicar, de se entregar totalmente, porque estar na vida pública, estar prefeito ou estar secretário, é uma entrega 24 horas por dia. Eu sou secretária, eu estou secretária 24 horas do meu dia, sábado, e domingo e feriado. Se eu saio para me divertir com a minha família, se eu vou no churrasco, quando eu chego, não chegou a Janes, casada com Si e mãe da Cristal, chegou a secretária de gestão. Entendi. Sabe? Então, assim, 24 horas você na função, 24 horas você tendo que dar respostas a todo mundo. Isso é uma dedicação, é quase um É um sacerdócio. sacerdócio, É né? um Uma entrega sacerdócio, total. é uma entrega Uhum. total o tempo todo. E isso gera o quê? Gera, além da entrega, essa constância e vigilância. Em todos os momentos, em todos os instantes, eu estou secretária. Janes Alves, secretária municipal de gestão da cidade de Eunápolis. Nós estamos falando aqui com relação à administração pública, ao dinheiro que circula na cidade com pagamento antecipado de salário de servidores, que aquece a economia, fato é.
Estamos falando também sobre conquistas apontadas por Jane, sobre esse personagem da vida pública de Eunápolis, chamado José Roberto Batista de Oliveira, prefeito municipal, com cargo, com mandato, e a sua importância e esse olhar que ele tem tido para com a cidade, corroborado pelas palavras da secretária de gestão, que acompanha este governo e que também acompanha as outras gestões desde lá de 2005, o primeiro ano de Robério como prefeito do município de Exatamente. Eunápolis. Então, sabe perfeitamente bem do que está falando. Quando eu, como apresentador, falei dos 2 períodos, eu não minto para a história, porque a história não me permite mentir. Se amanhã ou depois aparecer outro que dividirá a história em mais outros períodos, a gente também falará se lá nós estivermos no futuro, porque no presente existe esse momento do antes e o depois, né? Exatamente. Isso aí quem diz é quem tem a ótica e o que aconteceu e vem acontecendo com Eunápolis. Eunápolis é uma cidade pujante, grande, e aonde eu quero chegar com isso? Precisa de quem tenha um olhar para ver o tamanho que Eunápolis tem. Para a cidade ser grande, tem a importância que tem, quem está fazendo gestão e é gestor tem que entender o tamanho que esse município tem. E falando dos avanços, desculpa te interromper, nós, pelo segundo ano consecutivo, ganhamos o selo de transparência dos festejos juninos do Tribunal de Contas. Muito bem, porque o TCM está pegando no pé, né? O Exatamente. TCM está aí cobrando dos gestores, que tem gente aí e tal, e está pegando. E o Nápoles saiu ganhou o selo de De transparência transparência pelo segundo ano pelo consecutivo. segundo O ano. ano passado nós ganhamos esse selo pela primeira vez e esse ano, novamente, nós recebemos o selo de transparência com os festejos juninos. Então, assim, nós estamos no caminho certo. É claro que nós não vamos ter 100% de acerto em todas as nossas ações. Nós somos humanos, estamos numa gestão pública e a gente está ali errando e acertando todos os dias, mas o fato é, nós temos hoje uma gestão com muito mais acertos do que erros, uma gestão que acredita no que faz, uma gestão que tem um direcionamento, que tem um líder que apoia, um líder que delega, um líder visionário e que está imbuído verdadeiramente em transformar Eunápolis mais uma vez, né? E eu estou aqui entregando o meu melhor porque eu quero mais uma vez fazer parte dessa história, de ter ali de novo, quando encerrar esse mandato, quando encerrar, se o Roberto for reeleito outro mandato, de olhar e falar, mais uma vez, eu entreguei o meu melhor e o meu tijolinho está aqui. E outra coisa, você citou Pedrão aí, nós vamos citando aqui Pedrão com relação ao que esse evento por si só traz para a cidade com relação a receitas. Eh, Me corrija se eu estiver errado, o Pedrão me parece que virou um patrimônio cultural, virou patrimônio Isso. cultural, né? Na última visita do governador, ele trouxe, Decretou como patrimônio cultural decretou exatamente, né? Então, rapaz, agora é oficial, está no passa de uma ideia de calendário, uma festa perpassa de uma local ideia, para de se uma festa tornar local, de um sonho de um é, prefeito, que, né, que é o Roberto que começou lá em 2005. Então, hoje, ele é um patrimônio do nosso estado, ele é um patrimônio do nosso país, ele ganhou outras esferas, né? pronto. Cresceu, esse Pedrão cresceu. E para poder cravar, eu acredito que seja hoje o maior São Pedro do Brasil, é o realizado em Eunápolis, o Pedrão de Eu também Eunápolis, eu acredito acredito. nisso. São João, há controvérsias, né? Mas São São João, Pedro, São Pedro, o nosso é o maior, é o é, melhor, por isso venham, muita venham gente vem aproveitar para a cá, festa, venham curtir a festa, que o Nápoles está todo de mundo se braços prepara para isso, abertos para receber todo mundo que vier. todo mundo se prepara para isso. É. Janes, nós estamos nos aproximando ao final da nossa entrevista. E eu quero dizer para você, oportunamente, de que para mim foi uma honra recebê-la aqui no nosso Café com Antônio Marcos, ter essa conversa aqui com o nosso internauta, com quem nos acompanha na plataforma do YouTube e também nas redes sociais. Dizer para você que tem nos acompanhado que eu sempre sou muito grato, né, por você, desde quando nós começamos com esse projeto, que era fora do estúdio, e hoje está recebendo aqui a secretária de gestão do município de Eunápolis, não só engrandece a esse podcast, como também nos enche de responsabilidade para com a sociedade e transferir essa responsabilidade. E em nenhum momento aqui eu me emprestei o serviço de jogar confete ou fazer maionese para ninguém. Eu apenas reconheci uma verdade que ela soluça, que ela pulsa, que ela por si só tem voz própria. A secretária é uma convidada aqui, ela jamais falaria mal do governo que faz parte, mas talvez sentisse vergonha se não fosse a verdade o que ela estivesse dizendo. E o seu sorriso, a maneira de você falar, lhe deu muitas garantias de que você em nenhum momento titubeou em nenhuma das palavras.
tá? Para mim Eu é uma honra imensa de ter recebido você aqui. Eu agradeço muito o convite. Estou muito, verdadeiramente muito grata. Eu acho que é um momento oportuno, para além de falar da gestão, de eu me apresentar, das pessoas me conhecerem, saberem um pouco mais de mim, um pouco mais da minha história. E isso é importante até para que as pessoas tenham rosto, tenham voz e tenham confiabilidade. Eu acho que no início da minha apresentação eu disse que eu sou uma pessoa de valores fortes. Uhum. E o respeito, a integridade e a lealdade, eu não abro mão disso. Correto. Eu jamais me colocaria em lugar algum para falar de algo que verdadeiramente eu não Você não acredito. acreditasse. Eu acredito em Robério, eu acredito no poder de transformação que ele tem, tanto ele quanto Cláudia, na vida das pessoas. Eu acredito nessa gestão e eu acredito piamente no meu trabalho, porque eu saio todos os dias da minha casa para fazer o melhor, com muita integridade, com muito respeito às legislações. Eu sou muito legalista, as pessoas até às vezes reclamam um pouquinho disso, mas faz parte da administração pública a gente cuidar do que não é nosso, porque tudo que passa, todos esses milhões que eu disse aqui de folha e esses, né, das nossas despesas no município, do nosso orçamento, tudo isso vem do munícipe. São os impostos que fazem gerar tudo isso. É o arroz que você compra, é o feijão que você compra, é a água que você paga, é a luz que você paga. Então, assim, eu preciso honrar o seu suor, o seu trabalho de todos os dias. E é isso que a gente tem feito nesse governo, honrar isso. Esse é um sentimento universal dentro do governo, Roberto Sim, Oliveira. sim. Todos unidos, Todos unidos, em um único sempre. No propósito, único propósito de que melhorar Eunápolis Eunápolis, de melhor. avançar com Eunápolis. E é isso que nós queremos. Muito obrigado, viu, Eu que Janis? agradeço a todos. Muito obrigada. A você que nos acompanhou no podcast Café com Antônio Marcos, Ai, meu Deus. Vocês me deixam esquecer. Traga aqui, ô Janis, eu tenho que lhe dar aqui Que um mimo presente. lindo! Isso aqui é para você levar de memória, tá? Ai, gente, eu Tomar muito amei. café nessa caneca, Eu amei, gente. Olha que que coisa mais linda. que é uma marca, tá vendo aí? Ai, eu Do nosso amei. podcast, tá? Vou tomar café nela todos os dias, que eu Pronto, sou tome cafezeira. café, viu? E sirva-se muito bem com essa caneca, que vai te trazer boas recordações dessa entrevista E vai aqui. mesmo, foi uma entrevista muito agradável. Muito obrigada, Muito viu, pela obrigado a sua você. gentileza e pelo cuidado. Obrigada a todos. Minha gente, meus amigos, agora sim, muito obrigado. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o nosso próximo encontro. Até lá.